Bora, nação, vamos lá analisar os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Coritiba, estreia no Campeonato Brasileiro, sob os olhos do técnico Sampaoli, que vai ser apresentado hoje. Nós vamos aqui reagir, já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você vai receber as notícias do Mengão. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Pela primeira vez na história do Brasileirão, os 4 grandes do Rio estrearam vencendo, gente. Já vou te mostrar a vitória do Flamengo, mas antes uma reportagem. Já a vitória do Flamengo sobre o Coritiba. Valeu, seu Léo. Brasileirão novo, vida nova, hein? O novo técnico Jorge Sampaoli assistindo lá no camarote no Maracanã. O Flamengo venceu o Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro. Todas as histórias deste domingo do Maracanã aconteceram sob os olhares de um novo personagem do futebol carioca, Jorge Sampaoli. O homem que passa agora a comandar o elenco rubro-negro desembarcou ontem de manhã no Rio. E à tarde estava no camarote acompanhando a partida contra o Coritiba, a estreia do Flamengo no Brasileirão. O argentino viu lá do alto algumas boas notícias. O lateral, que segue numa fase artilheira. Ayrton Lucas! O ídolo, que finalmente saiu do jejum. Gabriel! E o xodó da torcida, que ressurgiu diante da massa. Sampaoli observou tudo com calma. Estava contido até na hora dos gols. Acredite, neste momento saiu um gol do Flamengo e ele ficou sereno. O que ele talvez já saiba é que as boas-vindas da torcida misturam carinho e esperança. Davi, o que está escrito na camisa? Bem-vindo ao Sampaoli. E em português, como é que é isso? Bem-vindo, Sampaoli. Quer mandar uma mensagem pro Sampaoli? Tenta ganhar todos os títulos, inclusive até o bicampeonato do Mundial. Legal. Só isso, tá bom? Só. Tudo que tá pra ser novo tem que criar novas expectativas. Tá chegando, então vamos ver, né? Será que vai dar certo? Tomara, né? Espera que sim, né? Sampaoli pelo menos é maluco, vai pular aí, vai fazer, vai acontecer, vai fazer o time vibrar, pelo menos vibrar o time, pra ver se muda. Só que ontem o Flamengo ainda era comandado pelo interino Mário Jorge, e ele fez uma mudança ousada na escalação inicial. Pedro, o artilheiro do Flamengo na temporada, começou no banco. Matheus França e Gabigol estavam entre os titulares. Pra ser sincero, eu respeito a decisão do treinador sempre, mas não concordei pelo que eu vinha fazendo aqui no Flamengo desde o ano passado. Esse ano também venho tendo bom desempenho, mas como sempre eu vou entrar, mesmo se for pouco minuto como foi hoje, vou dar o meu melhor para ajudar o Flamengo. A gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro, então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel, por ele ter um pouco mais de mobilidade. Sem o camisa 9, o time abriu o placar com aquele jogador deste elenco que talvez faça o melhor início de temporada. Olha como a bola não roda, ela vai retinha, que tapa foi esse da Coruja, joga a luva, goleiro. Um pouquinho antes, Ayrton Lucas já havia tentado de longe também, Gabriel espalmou. O chute seguinte foi indefensável, 4 gols do lateral esquerdo nos últimos 6 jogos, Flamengo 1-0. A melhor chance de ampliar na primeira etapa parou na trave. Atenção, França bateu na trave! Só que na volta do intervalo, não demorou muito e Gerson foi derrubado dentro da área. O Coringa arruma um pênalti pro Flamengo no Maracanã. Gabigol, que não marcava via 10 jogos, o maior jejum dele com a camisa rubro-negra, fez até um suspense antes de partir para a cobrança. Era só suspense mesmo. O batedor oficial do Flamengo raramente falha. Com capricho de quem tem experiência e não se abate na má fase. Um jogo controlado, numa vitória parcial sem sustos para o rubro-negro,
foi surgindo um clima excelente para um reencontro. Bruno Henrique era celebrado nas arquibancadas enquanto aguardava o chamado. Ele veio aos 25 do segundo tempo. Bruno Henrique vem para o campo de jogo. 10 meses e um dia separam a última partida disputada por Bruno Henrique no ano passado e a volta aos gramados, depois de se recuperar de lesões graves no joelho. A vitória sobre o Curitiba neste domingo também marca o retorno de um dos grandes jogadores dessa geração vitoriosa do Flamengo. Foram 10 meses de muita luta, do sofrimento. O sacrifício foi pago para mim estar aqui hoje, fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, que é jogar futebol. No tempo em que esteve em campo, Bruno Henrique viu a defesaça de Gabriel na cabeçada de Fabrício Bruno e também viu o terceiro gol do jogo. Tabela entre Vitor Hugo e Pedro, que marcou o 15º dele na temporada. Linda jogada, Pedro saiu, o goleiro bateu! Gol! O Flamengo mata o jogo com o artilheiro da temporada. Final 3-0 Flamengo. Hoje a gente queria somente a vitória, né, para poder mudar essa chave, né, de tudo que a gente viveu atrás, dos resultados negativos. Então eu espero que com esse novo treinador, daqui para frente possa ser diferente e a gente encontre o caminho da vitória como foi hoje. É o que todo flamenguista está esperando. E, por que não, um sinal dessa possível virada não esteja no retorno de um dos mais queridos pelo povo rubro-negro. A volta dele e agora com a contratação desse treinador, Sampaoli, o Flamengo vai voltar a ganhar tudo vai voltar normal aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. A fera voltou! Aí, vitória pro Flamengo voltar pro trilho, ou não é? E quarta tem mais, hein? Tem mais Maracanã, jogo contra o Ñublense do Chile pela Libertadores. Estreia de Sampaoli ao vivo aqui na Globo depois de travessia. Boa tarde. Ótima semana. Porque essa vitória, né, traz um pouquinho de paz, de calma. Claro que a torcida antes da partida chegou ali a vaiar, cobrar o time, mas aí o Ayrton Lucas já abre o placar, já traz aquele alívio. Ainda tem pressão em cima da diretoria, não tem jeito. O Sampaoli é o 9º técnico dessa gestão do Rodolfo Landim. Claro, ainda fica a expectativa como é que ele vai montar esse Flamengo, como é que será esse time de Sampaoli. Então, claro que fica essa expectativa, mas o clima está mais leve sim. A gente aqui do lado de fora, 1h30 a imprensa será liberada e 14h o Sampaoli então vai conceder a primeira entrevista coletiva dele aqui no Ninho do Urubu. Mas de fato o clima é um pouco mais leve, pelo menos para ele começar esse trabalho. Tem muito trabalho pela frente, muitas competições pela frente. O Flamengo tem o segundo jogo aí já da Conmebol Libertadores na quarta-feira, ou seja, o Sampaoli tem apenas 2 dias para treinar, preparar essa equipe e já levar essa equipe a campo, claro. Então tem uma certa pressão, mas nada como um resultado positivo, uma vitória para trazer alguns dias de paz. A gente aproveita, Mari, ontem o Flamengo venceu, né, o Curitiba por 3-0. A gente aproveita então para chamar aqui nesse Sport Center o técnico interino Mário Jorge. Ele falou sobre a chegada de Sampaoli e o Bruno Henrique, que ficou fora, né, cerca de 10 meses sem jogar, tinha sido relacionado para outros jogos, mas entrou de fato nesse jogo contra o Curitiba. Os dois chegam então agora aqui nesse Sport Center. Com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo. A gente estava com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Olha, sobre o Sampaoli, tive um período com ele, né? Fiz um jogo também com ele. Foi um período de aprendizado e onde eu vi que daria super certo, mas eu saí, vim para cá. E é um cara que cobra bastante, tem um potencial muito grande. Não é à toa que passou em diversas time, seleções e está vindo para o Flamengo, com certeza vai agregar bastante. Como eu falei, ele cobra bastante, isso é o que a gente precisa hoje para poder voltar a trilhar novamente o Flamengo, que todo mundo gosta de ver. E um cara trabalhador também, que vai trazer umas ideias novas e com certeza para a gente poder trilhar o nosso caminho aí nessa temporada.
Tá, então, portanto, o Bruno Henrique chegou a trabalhar com o Sampaoli por pouco tempo lá no Santos, logo depois ele veio aqui para o Flamengo. O Sampaoli já trabalhou com outros também jogadores desse elenco e conhece também o futebol brasileiro, então esse é um ponto positivo também para o treinador, que é sim um técnico exigente, mas quem sabe chega aí para dar uma chacoalhada nesse elenco que precisa continuar dando respostas. Bruno, Mari. Então tá aí, nação, essas aí foram as informações do Flamengo. Fica ligado no canal, deixa o like aí e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.